Olá, boa noite. Oi, Elisa, tudo bom? Hoje eu não estou em casa, então não vou poder aparecer. Eu Ó, estou só na escuta, pode ficar sossegada. cadê? Alguém que surgiu aqui, eu não sumiu. Eu ia aceitar, desapareceu. Ah, agora apareceu. Vocês usaram a senha certinho? Que eu acho que a Larissa tá falando que não tá conseguindo. Deu certo por esse link aqui, né? Do grupo. Vocês com o P tá em maiúsculo mesmo? Ou não? Porque eu entro com outro login, né? Que aqui a senha tá como psicologia, né? Vocês lembram? Não? Quem entrou depois, tudo bem? Como estão? Penúltima aula hoje. Querem comentar alguma coisa nesse tempinho antes de começar? Tá dando para me ouvir bem? Tá tudo certinho? Sim? Legal. Ah, a Larissa conseguiu.
Boa noite, gente. Oi, Larissa, deu certo agora, né? Eu queria entrar pelo iPad, mas acho que deve ter algum problema no iPad, porque no celular foi, e no iPad eu tentei muitas vezes e não foi, mas tudo bem. Entendi. A aula de hoje vai ser mais leve. Como é sobre psicologia positiva, então, uma aula mais leve. Dá mais só uns minutinhos, a gente começa. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Já que você deu uns minutinhos aí, comentar que eu estava assistindo novamente a aula e aquele exercício, né, da gente ir como se fosse um túnel do tempo. E aí eu lembro que a Larissa falou a questão do se sentir bem, né? E essa semana eu atendi uma cliente que ela tinha muita essa aspiração por roupas executivas e tal. E, assim, na verdade, não é nenhuma aspiração. Fez parte do momento de crescimento da vida dela. Ela entrou no ambiente corporativo, tipo, muito novinha, com 17 anos. E aí era, tipo, tudo muito social. E aí, de 2 anos para cá, ela foi para uma empresa que é bem estilo startup. Então, assim, todo mundo de tênis, todo mundo o oposto. E aí ela se viu muito perdida ali. E aí ela pegou essas roupas e guardou. E agora ela está se questionando se esse realmente é o estilo dela, se ela gosta desse estilo mais elegante, mais executivo, ou se não, se aquilo por 10 anos representou ascensão profissional, né? Então ela está no momento de questionar, e aí eu lembrei, foi assim, eu assisti a aula no domingo, atendi ela ontem, então ficou tudo assim, tudo muito vivo, né? E ao mesmo tempo essa coisa de questionar, e assim, ela não tem nada do estilo elegante, ela não gosta de absolutamente nada que representa esse estilo. Então, eu vejo que era o que aquilo ali representava naquele período da vida dela, e não que aquilo ali é o estilo dela, né? E como você fala dessa idade dela, né? Ela começa ali a vida profissional com 17 anos, né? Então, e ainda mais hoje, a gente tem um prolongamento da adolescência. Então, sempre que vocês se depararem com essas questões aí que vem, ou com uma cliente que vem mais jovem, né, nessa faixa etária, lembrem do que eu falei da fase da adolescência, porque é ainda um período de construção da autoimagem, ao mesmo tempo que é construção do estilo pessoal. Então, esse momento ali do adolescente, ele não é definitivo. É um momento, né? E nem nós adultas já é definitivo. A gente também pode mudar, né? Mas não tanto quanto o que acontece com o adolescente. O momento do adolescente ali é de muita experimentação, muitas vezes de realmente fazer uma coisa, de se adequar totalmente ao meio, não se questionar muito às vezes. Do que ele gosta de fato, às vezes isso vem depois, no processo de construção da identidade dele. Talvez agora que ela está podendo se questionar do que realmente ela gosta, do que ela não gosta. Às vezes ali, por uma questão de começar aquele trabalho, precisar trabalhar logo, e entrar naquele mercado, ela precisou adquirir aquelas roupas, aquele estilo, digamos assim, para também se ver inserida, porque isso é muito importante para adolescente, como eu falei, da coisa do patinho feio, de estar inserido num grupo, isso é muito importante para a autoestima do adolescente, ele precisa se encontrar numa
Mesmo que isso seja momentâneo, e depois ele vá vendo que talvez o estilo dele ou a tribo dele seja outra, né? E o adulto, né, o jovem adulto, isso também que marca uma diferenciação. O jovem adulto já consegue, já tem uma maturidade maior de conseguir se relacionar com o que é diferente dele. Ele não precisa estar igual o que está ali no externo, né? E isso vem muito dessa construção desse eu, né? Quem que eu sou, do que eu gosto, o que é importante para mim, quais que são os meus valores, tudo isso, né? Meu estilo de vida, tudo isso atrelado ali ao estilo pessoal, né? Então, provavelmente ela está revendo aí um processo que aconteceu com ela. Você chegou a fazer linha do tempo com ela ou não? Eu fazia antes, porque eu vim de um outro método, né? Que a gente fazia um exercício que também vai lá no passado, mas chama Arca da Vida, presente, passado e futuro. Tá. E aí também ela trouxe essa história do passado, né? Ela trouxe isso, mas quando ela traz as referências do futuro dela, é sempre assim, liderando e tal, né? Tem esse desejo por liderar, por ser empresária, pela coisa, mas ao mesmo tempo não tem esse desejo de imagem, principalmente depois que ela conviveu nesse meio de player, de mercado digital, que não tem essa necessidade. Então ela falou assim, Lívia, eu acho que essa coisa de vestir social é porque na minha cabeça a ascensão só vinha se eu tivesse vestida dessa maneira. Só assim que ela ia ser vista, respeitada, e agora ela está vendo que ela pode talvez imprimir mais autenticidade, mais da essência dela, e isso não é negativo, né? Isso. E aí ela assim, mas é possível, né? Sendo eu, e a profissão dela ela é coach, e coach voltada para a mulher, para a mãe. Então não tem essa necessidade de trazer tanta formalidade, né? Legal, interessante. Mas até então ela não entendia isso, e foi assim, eu acho que ontem foi um divisor para ela entender isso, que é possível sim, que ela se vestia daquela maneira porque ela se sentia segura. Eu estou elegante, eu estou formal, eu passo credibilidade assim. Então ela se apoiava nisso, né? É mais uma reflexão daquela imagem do o que eu vou transmitir para o outro, e não como que eu me sinto com essas peças, né? Então, a partir do momento que ela tem a chance de refletir sobre isso, ela consegue entrar mais em contato com a própria essência dela e com o estilo dela, né? Legal. Sim. Larissa, acabou levantada. Quer perguntar, Larissa? Fala. Ai, é porque ela comentou, né, da aula. Então, depois daquela aula, né, pensei bastante aqui. E eu acho que é isso mesmo que a sua cliente passou, que eu passei um pouco. Mas, assim, eu fiquei me perguntando se eu gosto, porque é uma coisa que é tão natural para mim, de fato. É a mesma coisa, acho que o processo é o mesmo, e também porque eu tenho pouca idade, né? Eu acho que também é isso. Mas, assim, eu acredito que a gente também possa mudar com o tempo. Porém, eu fiquei me questionando, porque, assim, agora a gente não está usando, de fato, roupas. A gente, por exemplo, eu fico doida para sair de salto alto, que eu gosto. Mas eu não tô indo para nenhum lugar de salto alto. A única oportunidade que eu tenho de tomar um café na casa de uma amiga, eu coloco. Mas o que acontece? Eu comecei a me perguntar depois da aula também o porquê que eu gostava disso. Porque é uma coisa, às vezes, psicológica mesmo, como a Elisa falou, da sensação que isso te traz. E foi a mesma coisa que eu contei na aula passada. Eu estava num lugar que eu precisava disso, né? Foi, de repente, uma defesa. E eu tô passando por uma fase de convergência também, porque agora, nessa pandemia, eu fiz esse curso, na verdade, não porque eu quero ser consultora, mas porque eu quero criar uma marca, eu quero criar um produto, uma marca, porque eu adoro roupa, eu adoro moda, e também eu comecei a ter bastante seguidores no Instagram. Então, quando eu cheguei em 10 mil seguidores, eu pensei em criar um produto.
e começar a viver esse produto dentro do meu Instagram, tipo, viver e, enfim, ser um produto que eu quero. Eu tô nessa fase de descobrir o que é, porque eu nem sei mais, eu tô, tipo, eu fiquei pensando, nossa, eu vou criar produtos, sei lá, sapato, salto alto, eu vou criar roupas sociais, mas como eu não tô usando nessa pandemia, eu tô me questionando qual é o produto que faz sentido para mim, que eu realmente gosto e que eu faria, tipo, sendo um produto da minha vida que eu poderia vender no meu próprio Instagram. Só que o meu Instagram, ele é totalmente, assim, as minhas fotos, tudo, é totalmente eu vestindo roupas, entendeu? Assim, eu nem sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. O que eu perguntei pra ela, Entendendo. eu falei assim, você realmente gosta de camisa, de calça social? Você realmente gosta disso ou você gosta do que isso representa para você? E aí a resposta dela foi: eu gosto do que isso representa para mim. Eu acho que Mas também isso pode não ser. está conectado? Qual que é a diferença entre Porque por muito tempo ela identificar? achava que era a única maneira de ascensão profissional, né? E aí, quando ela se depara de ir para um ambiente profissional, que era uma startup, que está todo mundo de tênis, que ela fala assim: peraí, eu não preciso estar de camisa para as pessoas me respeitarem nesse ambiente. E aí é nesse momento que ela se sente, ela fala assim: nossa, eu achava que eu não tinha estilo, eu não tenho estilo. Então, ela veio para a consultoria de imagem assim, tipo, eu não sei o que eu gosto, porque eu Mas achava que eu então era mais uma crença em cima daqueles itens, é, né? em cima E agora daquele. ela pode ter uma abertura. Uhum. E aí ela teve essa abertura no sentido, eu não preciso estar assim, né? E aí ela achava que para ser vista como uma autoridade, para ser vista, era só daquela maneira, porque os outros ambientes de trabalho era clínica, era coordenação, era coisas assim que exigiam esse look formal. E ela achava que aquilo era o estilo dela. Ela se via dessa maneira, porque era o ambiente de trabalho e ela disse que associava assim: eu sou muito competente, então pessoas competentes usam camisa. Uhum. Mas notem como isso tem muito a ver quando a gente conversou sobre o desenvolvimento da autoimagem. A gente tende também a internalizar o que a gente recebe do nosso meio. Se o que ela recebeu do meio foi isso, é claro que é a partir disso. Se ela não teve a chance de ter contato com outras coisas, outras visões, ela vai de acordo com o que ela conhece. Todos nós somos assim, né? Então, Sim. quando ela tem a oportunidade de ir para um lugar mais informal, mais startup e tudo mais, ela tem a possibilidade de entrar em contato com outras coisas, outros perfis de pessoas, outros valores. E aí, por isso que ela pode se modificar. Então, por isso que é importante também, acho que esse exemplo que eu falei da questão do adolescente é ótimo, porque é uma fase de abertura. Essa abertura ela é importante, né? Abertura nas relações, em conhecer outras coisas, outras culturas, outros espaços, porque senão realmente fica uma visão ali fechadinha, tanto de uma série de coisas quanto de si mesmo, né? Então, acho que é um momento de ressignificar mesmo. Larissa, você estava falando, o que que você estava falando? Que as fotos que você coloca. É, é que, esse negócio de startup é uma coisa que ela falou. Quando eu ia para o ambiente de startup, eu usava roupas sociais, mas meio que esporte fino, sabe? Uma coisa mais leve. Então, eu acho que mesmo você indo para outro ambiente, o estilo prevalece. Então, se ela vai para um outro ambiente, assim, no meu caso, pelo menos, né? Que foi a mesma coisa que a cliente dela. Então, eu ia para um ambiente de startup, ao invés de usar salto, eu usava um mule de bico fino e usava uma roupa social solta. Mas, enfim, do meu Instagram é isso que eu tenho só roupa social, eu só tenho coisas tipo assim. Aí eu comecei a pensar, nossa, mas se eu não for vender isso, eu pensei em, tipo, começar a produzir roupas de esporte, porque eu gosto muito de fazer esporte, mas não tem nada a ver de esporte no meu Instagram.
Aí eu Você ia comecei ter esse que processo. construir uma imagem nova e aí, de É, repente, um novo aí eu público, fiquei me né? perguntando, se eu sei qual é a imagem, se eu realmente estou mudando, porque tá surgindo esse interesse de eu querer vender isso, se de fato também a pandemia e eu realmente não estou me vendo mais nessas roupas, se de repente eu posso mudar a minha imagem, porque não é só o público, sabe? É você olhar para o teu Instagram, para sua vida, para o teu ambiente, e você olhar, porque eu me via naquelas fotos também, eu me via como uma consumidora das minhas próprias coisas. Então é muito estranho esse processo que tá acontecendo comigo. É por isso que aquela aula que a gente teve, eu me questionei bastante sobre essa questão. Falei, nossa, será que eu realmente não quero mais essa ou tipo, será que é minhas roupas? Ou se de fato é um processo que eu tô vivendo, Eu chamaria sabe? de metamorfose. Daqui a pouco sai a borboleta. Acho que deu uma travadinha, né? Bom, vocês estão me ouvindo? Vamos começar? Ou travamos? Travou, mas voltou. Voltou agora. Ah, tá. Rosena falou que tá me ouvindo normalmente. Que bom. Bom, como eu disse, a aula hoje é um pouquinho mais leve, que a gente vai falar de psicologia positiva. Depois, não deixem de ler, que se não deu ainda para ler o texto da apostila, também leiam um capítulo que eu coloquei, um PDF, falando também sobre a psicologia positiva, tá? Mas aí eu vou introduzir um pouquinho também como que a psicologia positiva surge, em que contexto que ela aparece, né, na psicologia. Porque comparada, assim, com a história da psicologia, as outras abordagens, a psicologia positiva, ela é bem nova. Então, tem um processo, né, no qual ela surge, que é o seguinte: na psicologia, a preocupação, né, sempre foi em relação a investigar, entender as doenças, as psicopatologias, né? Até quando surge lá na filosofia, mais aquela coisa de entender as paixões humanas, as questões humanas, né? Então, no contexto de que quais que são, né, as causas dos comportamentos que são nocivos, né, que são negativos para o humano. E aí, a psicologia positiva, ela já vem bem diferente. Ela vem numa outra tendência, né, das outras abordagens. Ela vem para investigar, né, o interesse dela é investigar, compreender quais que são as condições que vão favorecer um comportamento positivo. Né? Então, ao invés de pensar o que vai causar uma patologia, uma doença, vamos entender o que acontece com as pessoas que não desenvolvem isso. Qual que é a diferença, né? Que tipos de comportamentos essas pessoas têm? E aí, a primeira vez que aparece o termo psicologia positiva é com o Maslow, em 1943. O Maslow, ele é bem famoso, acho que vocês já devem ter ouvido falar dele. Ele tem aquela famosa pirâmide de Maslow. Depois, se vocês quiserem, dê uma pesquisada que é facinho de encontrar no Google. E ele tem a teoria da motivação humana. Então, o Maslow, nessa pirâmide, ele vai colocar quais que são as necessidades, né? Na base da pirâmide, ele coloca quais que são as necessidades mais básicas, né? Fisiológicas, biológicas, depois de segurança. E aí ele vai colocando todas essas necessidades ali
das mais básicas até as mais, digamos assim, sofisticadas, né? Secundárias, terciárias. E aí a autoestima ela vai estar lá quase no topo, antes dos aspectos de realização pessoal, né? Então, claro que antes a gente precisa ter satisfeito, né, as nossas necessidades mais básicas para depois a gente se voltar para outras preocupações em relação a outras necessidades, como, por exemplo, de autoestima e de realização pessoal. E aí, um outro momento muito importante para a psicologia positiva, que é onde ela também começa a aparecer mais, é com o Martin Seligman, que é o pai, considerado o pai da psicologia positiva. E aí, em 1998, ele foi eleito o presidente da Associação Americana de Psicologia. E aí, quando ele vai fazer o anúncio dele, ele fala que a psicologia positiva seria um estudo aprofundado do que é necessário para chegarmos à melhor versão de nós mesmos. Então, acho que nessa fala já dá para ver, né, o quanto se associa, né, num trabalho com autoimagem, né? Quer dizer, o que ele está falando? Se ele está falando de melhor versão, vocês já sabem, ele está falando de eu ideal, né? Então, a psicologia positiva, pelo menos quando eu me deparei com ela, que não foi nem na psicologia, para vocês terem uma ideia, como ela é bem, bem recente, eu não sei como que tá agora, eu sempre falo isso e acabo não olhando, mas não é algo que, por exemplo, eu tive na minha formação, eu me formei em 2011 em psicologia. Eu não tive psicologia positiva, por exemplo, né? Hoje eu sei que tem uma pós que é online, que tem na PUC, mas não é uma coisa assim, que é presente, assim, de que todos os psicólogos estudaram, é uma coisa muito mais atual. Não sei se hoje tem nas grades de formação em psicologia, mas eu fui estudar psicologia positiva na minha formação de coaching de saúde e bem-estar. E aí, lá tinha psicologia positiva. E o que eu tenho visto também é que ela tem entrado muito, assim, principalmente os psicólogos mais das linhas comportamentais, cognitiva comportamental, que já tem mais forte um olhar, um estudo para psicologia positiva também, porque ela se coloca muito como uma psicologia que quer ser muito científica, não que as outras abordagens não sejam, mas científica no sentido de testar mesmo, fazer pesquisa em laboratório para ter uma comprovação de todos esses estudos. E aí, quando eu me deparei, eu fiz essa associação, né, de que a psicologia positiva, ela estaria muito atrelada a um trabalho com autoimagem. Mas também depois, estudando psicologia da moda, que como eu já falei, é uma coisa também bem mais recente, mais do que a psicologia positiva, a gente também vê esse movimento. Ali a gente também tem estudos em psicologia positiva. Então, é um viés também da gente entender que quando a gente está falando de psicologia da moda, a gente também está falando de um olhar para essa indústria da moda que seja entender como que como que a moda, a vestimenta, mas a moda não só o vestir de cada um de nós, mas como uma indústria como um todo, como que ela pode trazer bem-estar. Porque a gente já sabe, né? Eu já falei tanto aqui dos transtornos de imagem, né? Os próprios transtornos alimentares, a gente já sabe que é uma indústria que trouxe muito sofrimento, né? Então, a gente precisa estudar isso para entender como que ela pode trazer bem-estar. E a psicologia positiva, ela tem essa preocupação, né? O que traz bem-estar para o indivíduo? O que pode ser preventivo, né? Para o indivíduo, né? Para o humano, né? Para a sociedade também em geral.
Então, isso que vai permear também, né, o nosso trabalho com o nosso cliente, o nosso trabalho em consultoria de imagem, né, poder colocar, né, esse trabalho em torno de ferramentas, né, de algo que possa trazer bem-estar para essa pessoa. Então, com esse surgimento, né, da psicologia positiva, com esse outro olhar que ela traz, o foco da psicologia também pôde se voltar, então ela trouxe algo significativo para a psicologia, que é poder se voltar para como que a gente pode ajudar as pessoas a se desenvolverem, a evoluírem, ao invés de ficar só pensando, estudando as causas, né, do porquê que elas não estão evoluindo, o que está travando, quais que são os traumas, quais que são as questões ali. Então, a psicologia positiva, ela se volta muito, ela tem vários questionários de forças pessoais. Eu coloquei um para vocês lá na plataforma, depois vocês deem uma olhada, um teste de forças pessoais. Então, olhar para as forças, né, para os aspectos positivos de cada um de nós, né? Então, parte de um pressuposto também, ao meu ver, que é muito humanista, que é de entender que cada um de nós possui aspectos positivos e que a gente precisa olhar para isso, né? E essas forças pessoais, de acordo com a psicologia positiva, são o que nos levaria para uma vida significativa, para essa vida que poderia trazer esse bem-estar, né? Então, de certa forma também, eu compreendo que no trabalho com autoimagem é a gente também lembrar, né? Lembrar não só para nós, mas lembrar para o nosso cliente que a gente precisa olhar também para o positivo, né? Então, se os nossos pensamentos, né, se eles a respeito de nós mesmos, se eles forem positivos, né, que resultados que a gente pode ter com isso? Então, se a gente visualiza, né, se a gente se visualiza, né, pensem lá no exercício do túnel do tempo, né, se a gente se vê vivenciando algo, né, de uma maneira muito real, o nosso corpo também entende no sentido fisiológico, biológico, que a gente está realmente tendo aquela experiência positiva, que é o mesmo que pode acontecer se a gente faz uma visualização catastrófica, negativa. O nosso corpo também sente e entende que a gente está vivenciando aquilo. E aí eu também fiz essa correlação com o que eu encontrei nos livros, né, do Maxwell Maltz, no trabalho dele com a psicocibernética, que ele fala muito nos livros dele, né, sobre essa questão desse trabalho com as visualizações, né? Então, ele fala muito que quem está numa autoimagem negativa vai ter o quê? Vai ter pensamentos negativos a respeito de si mesmo. E não é só que, assim, o efeito disso é tão profundo que é como se essa pessoa realmente sentisse, aquilo se torna uma realidade para ela, de que ela está de acordo com aquilo que ela está pensando. E aí, se ela tem pensamentos positivos em relação a si mesma, ela também entende profundamente que ela é aquilo que ela está pensando, que ela é aquilo que ela está visualizando. Então, ele fala muito desse ensaio comportamental, né? Que quando a gente ensaia um comportamento nosso, né? Às vezes a gente até pensando aqui nessa coisa de vestir uma roupa específica, circular por um determinado ambiente, encontrar determinadas pessoas, é mais provável que a gente consiga repetir esse comportamento de uma maneira positiva, natural. Ele acaba sendo, essa visualização, ela acaba sendo um reforçador que vai trazer também uma autoconfiança para nós, né? E naturalmente, a partir dessas visualizações, a gente consegue recorrer a esse tipo de comportamento mais facilmente.
Então, é como se a gente estivesse fazendo um treino mental que pudesse nos levar a vivenciar um resultado almejado, algo que a gente está buscando, né? E aí, que é do nosso ideal, da nossa melhor versão. Então, ensaiar e visualizar e fazer igual eu fiz com vocês mesmo naquele exercício do túnel do tempo, né? Pensar mesmo numa situação com detalhes específicos, com comportamentos que são sentidos como positivos, isso traz resultados benéficos. E aí ele fala, né, o Maxwell Maltz, de um estudo em relação a isso com atletas, que é usado, inclusive, na psicologia esportiva, que é em relação ao atleta não fazer apenas o treino de fato, mas também fazer a visualização de que ele está lá, enfim, numa competição, jogando, concorrendo, e que ele está tendo resultados benéficos, ele está ganhando, ele está conseguindo realizar os passes que ele quer fazer, né? Que ele está conseguindo realizar aquilo. Até lembrei agora daquela série do Gambito da Rainha, que ela faz muito a visualização dos jogos de xadrez também, né? Mas, enfim. E aí tem uma questão de que eles compararam resultados de atletas que faziam essa visualização e realmente tinham mais resultados em ganhar as partidas, mais resultados positivos, mais sucesso do que aqueles que não faziam essa visualização, esse ensaio mental. E também como é importante o ensaio mental não só de uma situação futura, mas principalmente de situações que você já se colocou de maneira positiva, de algo que você já viveu, que é real, e que foi positivo. E aí, as sensações que você pode usufruir disso para outras situações que podem ser desafiadoras. E aí a gente pode associar, né, um pouquinho com aquilo que eu falei para vocês da importância desse ensaio com a tua cliente, né, num processo de consultoria. Estou falando consultoria porque a gente está aqui na Ecole, né? Mas podem pensar também em outros processos. Como é importante você ensaiar, imaginar ali junto com a tua cliente, com o teu cliente, como que vai ser a vivência dele, desses comportamentos almejados, né? Até o próprio processo de vestir a roupa, de fazer um treino da situação, da postura, do que ele vai falar, dele poder elaborar aquilo ali com vocês, né? E também uma coisa que eu quero deixar bem claro, quando eu estou falando dessa visualização, né, que de certa forma também não é nada mais, nada menos do que se voltar um pouco para alguns pensamentos positivos mesmo. Em nenhum momento eu estou dizendo que é ter um pensamento assim meio mágico de que você vai imaginar uma coisa ou de ser uma coisa mística ou energética. Não é isso, tá? Eu quero deixar bem claro que não é isso. Não é uma coisa de que você vai atrair aquilo porque você está pensando positivo. Não tem nada a ver com isso. É realmente um trabalho ali mental interno seu, que daí você consegue, a partir desses pensamentos, dessas visualizações, como se você estivesse ensaiando mesmo uma peça, e aí você consegue desempenhar aquele papel, e aí de certa forma, você vai se apropriando daquilo, aquilo vai se tornando mais real para você. Então, no fundo, também, criar de certa forma, né, isso é uma coisa que o Maxwell Maltz fala também, um repertório também de memórias positivas em torno de situações que você vivenciou que foram positivas para você e que você pode vir a vivenciar, né, nesse seu ideal. Né? Então, o seu cliente, a sua cliente, poder
fazer esse ensaio de repente, vestir uma determinada roupa, se sentir, né, que é muito importante, que a gente já conversou, se sentindo de uma determinada forma específica, que ela precisa se sentir, né, para um ambiente, um local específico, onde ela precisa se comportar, né, ela quer se comportar de uma determinada maneira, né, como que vai ser o comportamento dela, a postura, né, porque o vestir já dá uma postura também, outra, dependendo do que você está vestindo, né, e aí como que ela vai colocar nesse processo ali, de uma forma muito positiva, essas forças pessoais, a essência dela, a autenticidade dela, que é muito importante que esteja presente ali. E é importante também, né, para que esse ensaio faça sentido, que esteja claro para a cliente. Acho que isso a gente já conversou bastante ao longo do curso, né, que é uma construção que a cliente vai fazendo, o cliente que vai realizando, e que esteja de acordo com o que ela entende, o que representa para ela, simbolicamente, cada situação, cada peça, enfim, aquilo que ela vai vivenciar, né? Então, criar esse repertório é muito importante. E aí, voltando um pouquinho mais, né, para a psicologia positiva, ela também vai se voltar para os estudos em torno do que é a felicidade, do que faz as pessoas felizes, e antes até mesmo disso, do que é, o que é afinal ser feliz, né? E aí quando a gente pensa, né, sobre felicidade também, o próprio desejo de felicidade, né, é aquele também que nos impulsiona a nos movimentarmos, a buscarmos coisas, né? Aquilo que vai nos motivar a tomar decisões, muitas vezes a nos transformarmos, né? Então, notem que está muito atrelada essa questão também do nosso ideal, né? Por que a gente quer chegar numa melhor versão nossa, ou no nosso ideal? Porque a gente quer ser feliz de alguma maneira, né? E não confunda esse felicidade com o felicidade da mídia, né? Quer dizer, o felicidade como se ser feliz não fosse nunca estar triste, não fosse nunca te faltar nada, né? Quer dizer, não é bem assim as coisas, né? Então, essa felicidade, essa busca por essa felicidade, vai fundamentar também os nossos comportamentos, né? E também é natural que quem está numa visão de si mesmo mais positiva, né? A tendência é que seja muito mais fácil chegar neste lugar, né? Digamos assim, de satisfação, de felicidade. A tendência é que uma autoimagem negativa, uma baixa autoestima, vai levar sempre ao quê também? A um comportamento de autossabotagem, né? Então, é uma confirmação dessa imagem ruim de si mesmo, né? Então, dificilmente essa pessoa constrói um universo ali onde ela possa se sentir feliz, né? E aí, uma coisa curiosa que eu gosto de falar nessa aula e que eu tenho notado bastante, assim, na clínica, é que as pessoas, elas têm, na verdade, mais medo, né? Não que elas saibam disso. Acho que isso, às vezes, não tá, muitas vezes não tá consciente, né? Mas elas não têm medo do fracasso, né? Quem tá numa autoimagem negativa, o que acaba acontecendo? Essa pessoa boicota o que é positivo, né? Então, se de repente, por isso que notem como a conscientização é importante, né? Porque quem está num processo, numa visão negativa de si mesma, nesses comportamentos negativos ali, tudo que surgir de positivo para si, seja nas relações, seja até na própria vestimenta, ou até no momento de começar uma vida com mais bem-estar, com mais plenitude, essa pessoa boicota, ela acha que ela não merece. Isso fica muito claro em relacionamentos, né? Quer dizer,
Às vezes a pessoa encontra alguém que você percebe que faz bem para ela, que é uma pessoa que realmente ali vai trazer uma completude, só que ela boicota aquilo, e aí ela tende a ficar com quem? Com alguém que ela acha que é o que ela merece receber. Por quê? Porque ela lembra aquilo que eu falei, né? Não, aquela autoimagem que vai delimitar os comportamentos dela. Então, o medo, ele não é do fracasso. O fracasso essa pessoa já tem e ela já constrói para ela mesma cria esse próprio fracasso. O medo é do sucesso. Por quê? Porque o sucesso, o positivo, ele não condiz com uma autoimagem negativa. Ele não é quase como se desse um tilt no pensamento. Quantas vezes eu não vejo na clínica pacientes que ficam com ansiedade quando estão bem. Elas estão felizes, né? Melhores, as coisas estão fluindo, estão caminhando, e aí vem uma ansiedade. Por quê? Porque é como se tivesse tudo no lugar errado. Elas não estão acostumadas com esse lugar. Então, o lugar do sucesso que é novo, o lugar das coisas que dão certo é novo. O lugar do fracasso, ele é conhecido. E o lugar do fracasso é um lugar de não movimento. Você continua naquela autoimagem negativa. O sucesso, na verdade, porque assim, quando eu falo sucesso, né, eu sempre pergunto até para as minhas pacientes, né? Mas o que é sucesso para você, né? Quando você fala sucesso. Quando eu estou falando de sucesso, eu estou falando de quando as coisas começam a caminhar, porque na verdade, sucesso no sentido de plenitude, de um lugar que você chega, ele não existe, né? Na verdade, o que acontece é que quando as coisas dão certo, por isso que elas dão medo, você tem que continuar alimentando elas para elas darem certo, né? Para elas irem crescendo, para elas irem se desenvolvendo. Você tem que continuar nutrindo as coisas. Então, as coisas darem certo, a tendência é as pessoas quererem fugir disso, porque daí no fracasso elas ficam na mesma. Elas continuam na autoimagem negativa, as coisas que confirmam aquilo naquele fracasso e tá tudo certo. Então, ter resultados positivos também demanda isso, né? E às vezes não é nem o ter resultados positivos. A pessoa tem resultados positivos, mas ela não vê, né? Então aí a mudança também é na autoimagem, né? Como que você e isso é muito bom psicologia positiva para isso. Como que você vê quem você é? Porque você não está vendo, né? Como que o teu cliente vê as forças dele? O que ele é bom de fato, né? Como que ele recebe um elogio do externo e ele se apropria daquilo, ele se nutre, ele pega aquilo como alimento. Porque a tendência é o quê? Rejeitar, né? Ah, não, mas imagina, eu nem fui eu que fiz, né? Quer dizer, a pessoa tira o próprio mérito, ela destrói, assim, facilmente tudo aquilo que ela está fazendo e que ela está conquistando, né? Então, voltando, né, para a felicidade, a gente tem dificuldade de definir, na verdade, o que é felicidade, né? Mas tem uma definição com maior aceitação, é de que a felicidade é um estado de bem-estar subjetivo, né? Eu gosto muito dessa definição também, porque quando a gente fala que é um bem-estar subjetivo, acho que tem muito a ver com isso que a gente fala de cada um encontrar o próprio caminho, cada um encontrar o próprio projeto, né? O que me faz feliz não é o mesmo que faz o meu cliente, a minha cliente feliz. Então, a gente entender que é subjetivo de cada um também, né? E aí, nesses estudos, o que eu quis destacar para vocês, da psicologia positiva também, que existem, eles vão olhar também, né? Eles pegam assim, então, nós temos esse grupo aqui que se define como pessoas felizes, né? O que essas pessoas têm? Né? Por que, né, é olhar, essas pessoas aqui estão se definindo como felizes. Vamos entender por que está influenciando isso? E aí eles começam a perceber que tem a questão dos fatores do estilo de vida, né? E aí algumas coisas que vão se associar com
níveis altos de felicidade, né? Alguns atributos, tá? Claro que, assim, eu só trouxe aqui destacando coisas que têm muita relação com autoimagem. Então, uma das coisas, claro, boa autoestima, né? Pessoas que se sentem bem com elas mesmas tendem a sentirem-se mais felizes do que aquelas com baixa autoestima. Pessoas que se sentem com um senso de controle. Então, aquelas pessoas que sentem que possuem algum controle em relação ao que acontece na vida delas. Isso é um ponto importante. Na verdade, a gente não tem controle, né? Acho que a gente, esse ano passado, né? Principalmente o ano passado e agora, essa questão da pandemia, a gente está vendo o quanto a gente não tem controle, né? A gente não tem controle das coisas, do que vai acontecer. Mas esse senso de controle é no sentido de pessoas que se sentem fortalecidas, se sentem com recursos para enfrentar o que elas não controlam. Então, essas pessoas que acabam se sentindo mais no controle e tendem a serem mais felizes, né? Elas não ficam presas ao que pode vir de catastrófico. Elas sabem que pode acontecer muitas coisas, mas elas pensam que, bom, eu vou enfrentar. O que for vir, né? Deixa vir que eu enfrentarei, né? Então, elas, por estarem nesta imagem de si mesmas positivas, né, de saberem os recursos que elas possuem, as forças que elas possuem, as forças pessoais, elas se sentem seguras para enfrentar essas situações que elas não controlam, né, situações diversas. Então, o controle não é sobre o externo, né? Notem que é em relação a algo interno, né? Quer dizer, eu tenho uma estrutura que me permite enfrentar o que possa acontecer, o que possa vir, né? Então, notem que é uma pessoa também que ela consegue se arriscar, né? Ela não precisa ter garantias. Ela se arrisca, ela pensa, bom, isso aqui é o que eu quero fazer, então eu vou enfrentar, e o que surgir eu vou enfrentando, eu vou fazendo, eu vou dando um jeito, né? A questão do otimismo também está muito relacionada a isso, né? Pessoas otimistas em relação ao futuro possuem maior probabilidade de serem felizes. Então, esse otimismo, né, também compreendo com o ser otimista em relação a si mesmo. Se você se vê de uma forma otimista, você acredita que, de alguma maneira, o seu futuro pode ser promissor, né? Então, por isso que também essa questão são pessoas que também conseguem se arriscar nesse sentido, né? Conseguem ir adiante, conseguem se movimentar. A questão da sociabilidade, né? E aí a gente pode pensar de novo, quem que consegue se socializar bem, né? Não estou falando de ser extrovertido, a pessoa pode ser introvertida, pode ser mais tímida, né? Mas de se sentir bem com ela mesma, e aí ela consegue se colocar na relação com os outros, né? Um outro ponto também é que quem se olha, se cuida, né? E está bem consigo mesmo. Gente, sempre que eu falo isso, pensem nessa questão do conceito de felicidade, né? Quando eu falo estar bem, é claro que a gente sempre vai ter situações que não vai estar bem, mas o que eu quero dizer é consigo, né? É também ser uma pessoa que consegue se acolher, seja nos momentos bons ou ruins, né? Então, essa pessoa, ela também não vai ficar colocando muitas demandas ou expectativas, né, de cuidado e de amor no outro. É claro que todos nós merecemos, né, ser amados, mas é aquilo que eu falei na aula passada da responsabilidade. Essa pessoa, ela não coloca a responsabilidade da autoestima dela, do bem-estar dela no outro, né? Então, ela também não coloca como
condição o outro para que ela possa se sentir bem ou amada. Porque muitas vezes o que acontece é o contrário. É aquilo que eu falei. Essa pessoa até pode, né, numa autoimagem negativa, podem ter milhares de pessoas ali que gostam dela, que amam ela, mas parece que ela fica igual a um saco sem fundo. Ela não consegue sentir o amor do outro. Por quê? Porque não corresponde à visão que ela tem de si mesma. Ela não acredita que o outro realmente a ama, ela não consegue ver se ver pelo olhar do outro, ela só consegue se ver naquela imagem negativa de si mesma. Então, isso também é muito, a questão da autoimagem também é muito positiva nesse sentido para as relações, na questão da socialização. Então, essa pessoa, né, além de tender a ser mais feliz, ela consegue se associar melhor a outras pessoas e ter relações também mais satisfatórias. A questão do estilo de vida, né? Como eu falei, a psicologia positiva também olha para isso. Eu coloquei também um questionário do estilo de vida, tá? Não tem só das forças pessoais, tem do estilo de vida e que também, eu já tinha falado, né, do livro Questão de Estilo, mas esse questionário, ele está num livro, para quem se interessar mais por essa abordagem, mas não necessariamente de psicologia positiva, mas esse questionário é de um livro que chama Basta Pensar Diferente. Então, ele é muito voltado para essa questão dos pensamentos, das crenças, e aí lá tem esse questionário, e aí vai falar muito dessa questão de como é o nosso estilo de vida, também vai determinar essa questão de como que a gente pode se sentir mais felizes, né? Porque determina o modo como a gente vai passar o nosso tempo e também vai refletir, né? Por isso que ele está nesse livro, ele vai refletir muito o nosso estilo de vida, as nossas crenças, né? Então ele reflete também a forma como a gente vai se ver, do que a gente vai considerar importante para nós, se a gente vai se considerar importante e valioso, né? E do quanto que a gente vai se ocupar também na nossa vida de nós mesmos e dos nossos projetos pessoais, né? Lembra que eu falei, né, da questão de lá do caso da Joana e do próprio processo, né, de se conscientizar da própria autoimagem, se responsabilizar por ela e pelo próprio projeto. A autoimagem é um projeto, né? Quer dizer, é o projeto de nós mesmos. Então, se a gente está no projeto negativo, é aquilo que eu falei, o processo de autossabotagem ali. O projeto é esse, porque é ficar confirmando aquela imagem. Então, esse se responsabilizar vai dizer muito desse estilo de vida, né? E como eu já falei nas aulas anteriores, ele vai estar muito associado a esse nosso eu ideal, né? Que é onde a gente vai se comportar, viver a nossa vida. Então, ele vai ser esse reflexo da nossa autoimagem ali. Então, o que é importante olhar com o cliente, né? O que teu cliente está negligenciando? Que aspecto da vida dele? Que área? Porque, normalmente, num processo de consultoria, a gente precisa olhar para o estilo de vida, né? Só que aqui, quando a gente está trabalhando com autoimagem, a gente não pode só aceitar, então esse é o estilo de vida da minha cliente, ponto. Você precisa entender se ele é satisfatório para ela. A sua cliente está se dedicando ao que é importante para ela de fato, ou aquilo que é bem visto socialmente, ao que esperam dela, né? Muitas vezes o trabalho, a ponto de se deixar de lado, a ponto de fazer o que ela realmente gostaria, o que ela realmente julgaria como importante, como positivo, como algo que traria felicidade. Então, é importante, né, questionar com a cliente, e aí isso é um trabalho para ser feito junto com esse questionário, né? O quanto que ela está satisfeita com esse estilo de vida dela atual? Será que ele reflete quem ela é e o que é importante para ela?
vai ser um estilo de vida que vai levar ela à felicidade, né? O exercício da linha do tempo, ele é um pouco isso também. É você imaginar o teu amanhã. Será que esse amanhã é o que você quer? Né? O que vai ser feito do seu amanhã, do que você faz hoje, né? Porque as escolhas que a gente faz hoje vão determinando o nosso futuro, de alguma forma, não é? Então, isso vai trazer a tua melhor versão de si mesma, isso vai te trazer saúde, bem-estar, né? Vai te proporcionar o que você realmente deseja. Então, até na questão de autoestima e amor próprio, seu estilo de vida te traz autoestima? Tá de acordo com o que você está buscando? E notem como isso já é um jeito, né? Trabalhar com o estilo de vida já é um jeito de fazer esse ensaio mental também. Porque aí dá para ir construindo o que a psicologia positiva vai falar, que um estilo de vida equilibrado, ele vai aumentar a probabilidade do indivíduo se sentir feliz. E aí, o que vai incluir esse estilo de vida? Claro, trabalho, né? Essa parte intelectual, quais que são os interesses, a parte de lazer, como que essa pessoa cuida da própria saúde, de si mesma, os relacionamentos, né? E aí é aquilo que eu falei com vocês também. Olhem, né, para a tua cliente, para a própria vida dela, para o guarda-roupa dela, como uma coisa sintomática, né? Então, como que está a questão do trabalho? Né? Muitas vezes a demanda vem nessa questão do trabalho. Será que a tua cliente, né, lá quando ela escolheu a profissão, às vezes ela não tinha tantas escolhas lá, né? Tantas possibilidades, ou se sentiu pressionada, né? Então acabou escolhendo o que ela realmente queria ou escolheu uma coisa para agradar? Ou ela achou que ela era uma e hoje não é mais isso, né? Ela fez o que a sociedade esperava dela, né? O quanto que esse trabalho hoje é de fato satisfatório, né? E essa, pense, é uma coisa muito importante. A gente passa muito tempo trabalhando, né? Então, como que uma pessoa vai ser feliz, vai ter bem-estar, vai ter saúde, se ela não está em algo satisfatório para ela, né? Se não tem a ver com quem ela é. E às vezes, nesse processo de autoconhecimento, terapia, consultoria de imagem, as pessoas vêm nesse emaranhado. Elas estão nesse processo, não sabem, às vezes já estão mudando de carreira, já estão, vou fazer outra coisa. Às vezes estão perdidas, né? Então, sempre que vocês escutarem essas demandas porque o meu ambiente de trabalho não combina comigo, porque as roupas, porque eu preciso de uma adequação, cuidado, afinem a escuta de vocês. Será que é só mudar as roupas ou tem que ser uma mudança maior que precisa acontecer? Né? Muitas clientes usam o trabalho para se esconder da vida, né, de si mesmas. Aí isso aparece no guarda-roupa, aquele guarda-roupa só de roupas de trabalho. Você não vê a cliente ali, você só vê o trabalho, né? Então, observar isso. O quanto que essa cliente não está se olhando, né? Então, notem como está muito atrelado à demanda, né? A questão do lazer, né? Esse momento de lazer, os próprios interesses. Às vezes aparece, né? Eu não vou me voltar para roupas de lazer, né? Porque se coloca ali como um luxo dispensar, né? Não, isso daqui não é uma coisa que eu vou fazer, não vou olhar. Também acontece isso. Também é um jeito de não dar atenção para si mesma, né? As próprias necessidades de prazer, de lazer, de descanso. Não tem espaço. Isso é o que eu mais estou escutando agora, nesse momento de pandemia.
né? As pessoas fazem o quê? Trabalham, se esgotam de trabalhar. Isso sem contar outros casos, né? Que daí tem a questão de cuidar dos filhos, cuidar da casa, um monte de coisa, mas as pessoas estão inseguras, né, em relação a perder o trabalho, então elas só se voltam para isso, e aí não tem um momento de descanso e lazer. E mesmo que, tem um momento do dia que eu faço exercício, ou, tô tentando ter uma alimentação mais saudável. Mas aí você percebe que aonde que está o prazer naquilo? E aí eu pergunto, mas espera aí, qual situação do seu dia, qual momento que você realmente faz alguma coisa por puro prazer, por puro descanso, lazer? Porque mesmo o exercício ou a alimentação entra naquele ideal fitness, né? Não é de fato prazeroso. Não é de fato carinho consigo mesmo, amor. Então, o estilo de vida, né, essa questão do guarda-roupa é muito sintomático. Nos diz muito sobre a nossa cliente, sobre a relação dela com ela mesma, sobre a autoimagem, sobre a autoestima. O que ela está valorizando, o que ela está negligenciando. Isso está claro para ela? É consciente ou não? O quanto ela quer mudar isso? O quanto ela se cuida e gosta de si mesma, de fato, na rotina dela, né? Então, é muito sobre a relação dela com ela mesma. E muitas mulheres se sentem o quê? Culpadas, né? Quando elas têm um tempo para elas, algum momento de prazer, vem a culpa, né? Se cobram muito. De que elas têm que ser perfeitas, sempre serem produtivas, de que elas precisam correr atrás, né, para competir de igual com os homens, mas que já é desleal, porque daí a mulher já desempenha milhares de outras coisas, é mais cobrada, enfim. Então, muitas vezes, questionar também com a sua cliente essa questão da produtividade, né? Eu pergunto muito, assim, na clínica, mas espera aí, produtiva para quem? As pessoas, ok, eu entendo que a gente está numa pandemia, não dá para fazer coisas como antes, né? De lazer, de férias, de poder viajar, uma série de coisas, mas as pessoas saem de férias e não conseguem relaxar, porque elas ficam pensando que elas não estão sendo produtivas, que elas precisam fazer coisas produtivas, né? E aí eu pergunto, mas você tem que ser produtiva para quem, né? Porque muitas vezes esse trabalho com autoimagem, autoestima, amor próprio, é a gente ir numa contramão, que é a pessoa fazer algo produtivo para ela mesma, né? E nunca vai ser o produtivo da empresa, do trabalho, do que a sociedade te cobra, né? Então, a gente vê um processo de muitas vezes de esquecimento de si mesma, né? Na culpa por descansar, às vezes por comer demais, por ter qualquer tipo de prazer, né? Uma cobrança de estar sempre trabalhando e estudando, né? Ou sendo produtivas. Então, aparece essa questão de esquecimento do próprio corpo, né? Lembrem lá, por que é tão importante escutar o corpo? Né? Porque é meio que falar, não descansar, não escutar as próprias necessidades, é meio que falar que esse corpo não é importante, ele não existe, né? Esquecer de um eu corporal, um eu que precisa dormir, comer, ter prazer, viver, né? E isso faz parte, né, das questões todas de amor próprio, de autocuidado. Muitas vezes, quando a pessoa fica numa autoimagem negativa, gera meio que esse autodesprezo às próprias necessidades, né?
se coloca sempre as necessidades do outro em primeiro lugar, né? O que o outro espera em primeiro lugar. Então, esse processo de desconexão consigo mesmo e com o próprio corpo, né? Acho que eu já falei um pouco. Não precisa ser nem um caso extremo de transtorno alimentar, mas às vezes o próprio processo de repente, se vê engordando muito e rapidamente, ou emagrecendo muito rapidamente, é uma desconexão com o corpo, muitas vezes, né? De não estar atento aos sinais de fome, de saciedade, né? De própria consciência do próprio corpo, muitas vezes num comer só emocional, né? Por quê? Porque essas emoções não estão sendo olhadas, né? Então, essas questões, né? Tô falando dessas questões de produtividade, né? De querer estar sempre produtiva. Notem como elas estão muito atreladas a ideais de perfeccionismo, né? E como nós, mulheres, a gente tende muito a criar um ideal, mas não é só aquele nosso ideal que eu falei de nós mesmas. Muitas vezes a gente tem um ideal que a gente internaliza aí na cultura, na sociedade, de uma mulher perfeita, né? Uma mulher que nunca falta em nada, mas que se a gente começa a olhar para isso, a gente começa a ver que ela nunca está em falta com o outro, com o que a sociedade espera, mas ela está sempre em falta com ela mesma. A Clarissa Pinkola Estés, do Mulheres que Correm com os Lobos, ela fala disso em vários momentos do livro. Do quanto a gente precisa desse momento, né, nosso, do quanto isso nos falta, né? Então, como que a sua cliente cuida de si mesma, né? O quanto que ela também se coloca como responsável por si mesma, né? Nessas práticas, né, de autocuidado, e isso também como um reflexo de uma autoimagem positiva, né? Porque tem isso também, né? Tem uma tendência, né? De sabotar muitas vezes, né? Se a gente tá, como eu falei, né? Dessas clientes que claramente eu percebo que e é uma coisa que elas mesmas confirmam, né? Ficar ansiosa numa ansiedade pós-felicidade, né? A Brené Brown fala disso também no livro A Coragem de Ser Imperfeito. É quase que uma coisa de que você não pudesse ter aquilo, né? No segundo, logo depois você já pensa que alguma coisa negativa vai acontecer. Você meio que já sabota aquele momento, né? Então, a questão também dos relacionamentos, né? Como eu já falei, que são uma consequência de você se sentir bem na sua própria pele, né? Então, ter bons relacionamentos também vão proporcionar muitos benefícios emocionais, vão influenciar na autoestima, vão satisfazer as nossas necessidades de contato, de fazer parte de um grupo, vão trazer segurança, valor pessoal, né? Um outro aspecto que vai influenciar na questão da felicidade, as nossas expectativas, né? Quem está muito insatisfeito consigo mesmo, com a vida, numa autoimagem negativa, vai criar expectativas irrealistas. Essa é a tendência, né? Então, muito aqui do ideal toma cena, né? De como deviam ser as coisas. Comparam, né? Aí a gente tem a coisa das redes sociais. Compara a própria vida com a vida de outras pessoas, ficam mais insatisfeitas, né? Com a impressão de que a vida delas não é boa o bastante. Então, por isso que uma autoimagem positiva também vai trazer muito dessa questão da felicidade, né? Pessoas mais felizes, né, não tendem a fazer essas comparações de uma maneira negativa, né? Ou criar essas expectativas irrealistas, né? Que trazem uma ideia de que elas não são boas o bastante.
E aí, nesse pensamento, porque o que a psicologia positiva vai falar, né? Que a gente tende a achar, nessa questão das expectativas e tudo mais, que a gente vai ser feliz quando a gente chegar em algum lugar, né? Quer dizer, eu só vou ser feliz quando eu conquistar isso, eu conquistar aquilo, quando eu chegar nesse meu eu ideal, que a gente já viu que a gente nunca chega, na verdade, ele nos escapa, né? A gente se aproxima. Ou quando eu chegar na minha melhor versão. E aí, o que a psicologia positiva constatou é que, na verdade, o processo é contrário. A gente precisa ser feliz com o nosso hoje, né? Trabalhar em torno dessa positividade, digamos assim, em relação a nós mesmos, em relação ao nosso hoje. E isso que vai facilitar, que vai proporcionar que cheguemos na nossa melhor versão e no nosso ideal. Então, ela traz até um exercício, que vai ser o exercício da aula de hoje. Com certeza vocês já ouviram falar, parece um exercício simples, mas não é tão simples assim. Eu já vi muito na clínica, quem está numa visão realmente muito negativa de tudo, a pessoa não consegue fazer esse exercício no primeiro momento, que é você fazer uma lista de gratidão. Por quê? Porque é um jeito de você estar atento ao que já é bom hoje, né? Então, reservar 5 minutos da tua manhã, da tua noite, para pensar no que você se sente grato, apreciar cada aspecto positivo. Só que, para ficar mais próximo de um exercício de autoimagem, eu peço para fazer uma lista de aspectos positivos que você vê em si mesmo. Ou que você percebeu que no seu dia, eu fiz tal coisa, eu tive tal comportamento, eu pensei tal coisa sobre mim. E aí fazer essa lista em relação a isso, né? Atitudes, né? Capacidades, comportamentos. Muitas vezes as pessoas fazem essa lista e olham muito para fora, né? Olham muito para o material. Eu sou grata pela minha casa, ou eu sou grata pelos meus filhos. Isso é importante também, mas o exercício aqui que eu quero que vocês façam e me enviem, e para fazer com as clientes de vocês, é olhar para dentro. O que eu sou grata de mim, né? Do que eu tenho, de quem eu sou. Não é do que eu conquistei fora, tá? Então, poder olhar os aspectos positivos de si mesma, né? Podem ser coisas que você já realizou, né? Mas num sentido mais interno. Algo que você desenvolveu, algo que você gosta da sua personalidade, né? Então, é fazer essa construção. E aí, acho que o que fica mais forte é isso. Trabalhar com a psicologia positiva é isso. Por mais que seja um trabalho de melhor versão do eu ideal, é olhar muito para o que já é positivo hoje. Quais que são as forças pessoais do seu cliente? Quais que são os aspectos pelo qual ele é grato? Né? Sair um pouco do óculos da visão negativa e olhar para o positivo. Tá bom? Por hoje é isso. Comentários? Dúvidas? Eu queria fazer um comentário. Desculpa. Pode Pode falar. falar? Quem Posso? quer falar? Lucilena. Ai, tô com uma voz um pouco. Tá me ouvindo?
Eu tô. Então, eu queria fazer um comentário breve sobre essa questão da lista. Durante as férias, agora em janeiro, eu participei de um desafio e tinha uma lista que você tinha né, numa das etapas lá do desafio, você tinha que escrever nome de 50 pessoas que te inspiraram, que você admira, que te ajudaram a chegar em algum caminho, né? E eu pensei, nossa, como que eu vou conseguir 50 pessoas? Aí comecei, né? Coloquei lá minhas professoras da infância, aquelas que foram gentis, carinhosas comigo, que me ensinaram, né? Foram educadas, né? Porque eu tive professoras que foram mal educadas e eu lembro bastante delas. E aí fui escrevendo, né? Minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, né? Até às vezes uma pessoa famosa que me inspirou em alguma coisa, enfim, fui colocando. Eu sei que eu passei de 70 e poucas pessoas, fiquei admirada, assim. Então, como isso é importante, porque a gente não para fazer esse exercício. Então, né, essa lista de aspectos positivos, né, não voltada tanto para as coisas materiais, assim, a gente vai se surpreender com certeza quando a gente começar a colocar no papel, assim, né, saber como a gente chegou até aqui, né, tudo isso vai aparecer. Então, é uma atividade que, assim, essa que eu fiz, né, envolveu várias outras coisas, foi super legal, assim. Então, acredito que isso seja bem positivo mesmo para a gente também sentir, né, o quanto a gente tem realmente de aspectos positivos, né, porque às vezes a gente não reflete sobre isso. Fica esquecido. Só Legal. isso. Sabe que até mesmo no exercício da linha do tempo, dá para fazer também. Em outro momento, é importante fazer a linha do tempo mesmo, como eu ensinei, mas em outro momento, fazer só sobre o que você já conquistou, quais são as coisas positivas, todas as coisas positivas que já aconteceram, que a gente tende a olhar o negativo, a ficar no negativo, né? E aí eu estava lembrando de uma outra coisa, que é essa coisa, às vezes, da gente ficar muito conversando, quando a gente fala da questão da imagem corporal, né? Falando, às vezes, num grupo de mulheres ou num grupo de amigas. Ah, eu não gosto disso em mim, eu não gosto dessa parte do meu corpo, ah, eu não sei o quê, eu não sei o quê. Isso, na verdade, não tem um efeito positivo, né? Quando a gente fica, porque na verdade reforça um pouco o nosso automonitoramento, que é tanto a gente ficar olhando aspectos negativos quanto olhando no outro, né? Então acaba sendo um reforçador. Então, também é um pouco isso, né? De poder olhar para o positivo em vários aspectos. Dá para fazer em relação ao corpo também, com uma cliente que está com muitas questões de imagem corporal, tentar fazer esse exercício. Vamos olhar agora para o positivo um pouco, né? Não quero dizer fazer só isso de cara, assim, não deixar a cliente falar, mas tomar um cuidado para não ficar só naquilo, né? Só naquela visão, naquele ambiente, e aí não avança, né? Eu acho que a grande contribuição da psicologia positiva é nesse sentido, né? De como que a gente pode avançar, né? O que as outras pessoas que estão tendo bons resultados estão fazendo, né? Exatamente. Eu acabei de receber um WhatsApp agora de uma cliente que ela não gosta do cabelo dela. Então, assim, ela tem um cabelo com muito volume, um cabelo muito bonito, assim, mas ela tem um trauma lá desde a infância mesmo, né? Que é uma coisa que ficou muito marcado, né? Ela tinha já já colocaram nela, né? Essa questão do cabelo, que ela era cabeluda, que ela cabelo, não sei o que, ela tinha lá uns adjetivos. E ela tem esse trauma. E aí, mas o cabelo dela é tão lindo que eu falo para ela assim sempre, né? Assim, não, ó, o teu cabelo é a tua força e você não está percebendo o poder que você tem ali e tal, porque a textura, o volume é o que todo mundo gostaria de ter. Então, eu tenho que trabalhar nessa linha para ela se encorajar. Daí, de vez em quando, ela manda uma foto dele solto, porque ela só usa o cabelo preso.
ela fica muito bonita com o cabelo preso também. Mas eu sempre coloco para ela, né, que ela tem que experimentar o diferente, né, aceitar o cabelo, porque o cabelo dela tem essa textura, tem esse volume, é dela, e ela tem que aprender a soltar ele, a curtir ele, a valorizar a beleza que ela tá perdendo, né, não tá se conectando com isso. E assim, como é que eu vou falar? Eu falo com muito cuidado, com muito jeito, porque eu também não sou nenhuma especialista em, né, não sou visagista, nada, já estudei tudo isso justamente para poder dar uma orientada, mas eu sinto assim que ela tem uma angústia. Agora eu sinto que ela está um pouco mais solta e manda fotos com o cabelo solto, que eu vejo que ela tenta. E eu já fico feliz, né? Porque eu penso, que bom, ela está conseguindo, né, dar uns passos aí, sim, acreditar que realmente é uma força que ela tem, né, na imagem dela, assim. Uhum. Mas é bem delicado, sinto que ela sofre. Com essa cliente você tem que ter muito cuidado, porque a gente nunca pode também, né? E isso é um cuidado também quando a gente vai usar essa questão de olhar para o positivo. Não adianta também a gente querer que o cliente olhe para o positivo se ele não está ainda capaz de ver algo ali, né? Sim. Quer dizer, se ela fez essa construção que é forte, que é familiar, né? Quando você fala que ela ouviu isso, que a primeira coisa que eu lembro aqui, pensa que esse espelho mãe aí, né? Devolveu o que para ela? Devolveu que o cabelo dela não é bonito, não é interessante, sei lá, né? Então isso está marcado. Essa associação que ela fez, essa construção que ela fez. Você já trabalhou com essa cliente, o ideal dela? Ela já te falou como que ela queria que fosse o cabelo? O que que ela imagina que é um cabelo bonito? Porque tem um pouco isso também. Às vezes ela tem um ideal que é o extremo oposto, e aí precisa trabalhar isso, porque está lá muito distante, nada a ver, né? Assim, talvez ela não consiga chegar, às vezes consegue, né? A gente tem várias coisas hoje no cabelo, dá para ter vários cabelos, né? Mas às vezes ela até acha bonito, só que em outra. Ela acha o cabelo com volume, etc., lindo em outra. Então, ela precisa entender o que está acontecendo que nela não é bonito. Porque daí já é mais forte, né? Percebe? Porque ela precisa se dar conta, de certa forma, que não está no cabelo em si. É outra coisa, né? É uma relação que ela construiu com ela mesma, né? Principalmente se está nesse quesito que eu falei. Por que será que ela está se colocando nesse lugar, né? Entende? Quer dizer, só no outro que é bonito, ou só aquele cabelo é bonito? Que tipo de relação é essa consigo mesma, né? Então, tomar cuidado, porque antes de você ficar muito no... Não, mas seu cabelo é lindo, você tem que aceitar. Às vezes, impor uma autoaceitação, tem que ter muito cuidado, né? A gente não pode impor autoaceitação, né? Porque Sim. ela não tem culpa de pensar assim, mas o que eu posso garantir é que você conseguindo... Só dela saber que você está ali, acompanhando ela, ajudando ela a entender que relação é essa que ela estabeleceu com o cabelo, né? Que na verdade é com ela mesma, e poder construir um outro tipo de relação, já é... Você vai ver que em um dado momento você não vai nem estar esperando, ela vai dar esse salto, assim. De repente, vai ser outra relação com o cabelo. Pode ser que vocês passem por muitas coisas. Pode ser que ela mexa, que ela faça isso, faça aquilo, não goste. Até chegar o momento que ela vai ver que o melhor para ela é de algum jeito específico também, né? Não é que ela precisa nascer com o cabelo de um jeito e ficar daquele jeito, né? É o que é melhor para ela, que corte que vai ser,
se vai ser outra cor, se não vai, o jeito que ela vai arrumar. Então, você poder acompanhar ela nesse processo. É igual um processo que eu já passei com uma cliente de transição capilar, né? De poder ir se assumindo, e aí era muito mais profundo, porque era todo um processo dela se assumindo, se reconhecendo como uma mulher negra, né? E esse é o meu cabelo, é o cabelo que eu quero ter, e eu vou cortar assim. E aí, anos e anos de alisamento, de chapinha. Então, foi muito interessante, assim, e isso traz, né? Porque daí a gente vai entender, não é só o cabelo, né? O cabelo é muita coisa, mas tem muita coisa por trás aí, com certeza. Também eu concordo. Concordo. Mas é isso que eu faço, eu acompanho bem, porque ela também, ela faz também, né, terapia, ela se cuida, assim, então eu realmente faço a minha parte de incentivar, motivar, mostrar os caminhos que possibilitam que ela possa experimentar, aceitar, né, aceitar e trabalhar essas questões, assim, e já vi que, assim, pelo menos hoje, do tom que ela usa falar é muito mais amistoso, muito mais carinhoso, que antes era meio agressivo, então já mudou, né? Então isso é legal. Assim, eu vejo assim, já tá sendo mais gentil com ela mesma, sabe? Que legal, que legal. Né? E você sinaliza isso para ela? Sim, é que a gente eu fiz a consultoria dela já faz um tempão, assim, né? Então, às vezes, em algumas questões que ela precisa de ajuda, é que eu converso com ela. Então, assim, já encerrei o processo dela, já fez tempo e tal, e às vezes é que a gente precisa conversar por alguma questão que ela precisa, entende? Então, não, essa questão do eu real ali, eu não tive a oportunidade, né? Mas, de repente, numa reciclagem que a gente pode fazer também, eu posso trazer alguns exercícios para ela, né, oferecer. Que daí eu já estou pensando nisso. Dá até para fazer esse de gratidão, né? De repente, será que não tem nada no cabelo dela que ela goste, né? De repente, assim, enumerar alguns aspectos que ela goste e como que ela se volta mais para esses aspectos, né? Que é muito isso também, quando a gente fala do que olhar para o positivo, para as forças pessoais. Então, que situações que você pode colocar mais das suas forças, né? Do que você tem de positivo, ao invés de ficar se voltando por o que você não é, sei lá, por o que você acha que você não é, né? Então, dela, de repente, um aspecto que ela goste mais, eu gosto disso no meu cabelo, não sei, acho que isso é positivo. Então, como que você valoriza isso, né? Então, acho que vai um pouco nessa linha também, né? Sim. Uhum. Vou tentar. Legal. Obrigada. Adoro quando vocês trazem atendimentos. Mais alguém? Angústias? Comentários? Como que foi o contato com a psicologia positiva? Vocês já tinham ouvido sobre? Elisa, é a Maria. Oi, Oi. meninas, prazer. Eu sou a Maria, que mora no Japão. Consegui participar hoje. Que legal. Na verdade, eu vou trazer uma experiência pessoal. Essa questão da psicologia positiva, eu não sei se tem a ver com a criação, mas da forma que eu fui criada, eu implantei isso na minha vida desde muito criança.
Então, hoje, na verdade, de uns anos para cá, eu comecei a reparar que, desde muito nova, eu tinha eu sempre fui muito sonhadora, sabe? Uhum. E de alguma forma eu acreditei que tudo aquilo ia acontecer dentro do meu inconsciente, sabe? E de um ano para cá, eu comecei a fazer quanto mais você se conhece, mais você consegue entender o que você está fazendo da sua vida, né? Quanto mais consciência você tem de si mesmo, você começa a reparar nos acontecimentos, né? Então, de um ano para cá, desde que eu mudei profissionalmente, porque eu sou formada em direito, mas eu não exerci porque eu vim para o Japão, né? E aqui, quando eu me afastei de todo mundo, de tudo que eu tinha, da minha zona de conforto, eu comecei a despertar para certas coisas, né? E aí eu comecei a fazer essa reflexão que, assim, na verdade, quando a gente acredita, né, tem essa psicologia positiva de si mesmo, entender toda a sua trajetória, você consegue realizar as coisas. E eu fazendo essa análise da minha vida, eu comecei a ver que eu conquistei quase tudo, que lá na minha infância eu falava, não, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E uma das coisas é essa questão de me tornar uma consultora de imagem. Só que antes eu não entendi o que era. Eu sabia que eu gostaria de trabalhar com pessoas, né? Por ser muito comunicativa, sempre fui muito comunicativa. Antes eu achava que era dentro do direito, mas na verdade não era. Então eu vejo que é muito legal quando você passa a entender um pouco mais de você e começa e entende que se você ser positiva no seguinte, na questão de acreditar que você é capaz, que você tem falhas sim, mas que você vai conseguir. Você consegue. Isso eu posso falar por experiência própria, porque eu tenho conseguido realizar muitas coisas do fato de eu ser sonhadora demais e acreditar que o que eu imagino acontece, e acontece mesmo, é muito louco. Então, eu me identifiquei muito com essa aula, Que assim, legal. me identifiquei, eu li um livro, tá até aqui, depois eu mando para o pessoal no grupo, que fala muito sobre isso. Deixa eu pegar, rapidinho. Tá bom. O Poder da Ação, não sei se vocês já leram. Gente, esse livro é muito bom. Esse livro ele fala muito dessa questão exatamente da aula de hoje. Ele passa exercícios que fazem a gente refletir sobre essas questões da vida, sobre você começar a analisar com um lado mais positivo, entender sobre você é muito bom. Então, essa aula com certeza foi de grande valia, assim como todas as outras. O curso está sendo muito bom. Que bom, Maria, legal. E gostei assim do nome, porque fala dessa coisa assim da ação, né? Porque quando você fala que você é muito sonhadora, o que às vezes acontece é que a pessoa também só fica no sonho, né? Não realiza, né? E aí também não é achar que só se você ficar imaginando as coisas vão acontecer, né? Isso. Muito mais a ver com você também ir para a ação, né? Você olhar para o teu hoje, ver o que tem de bom no teu hoje, né? Que é muito isso que a psicologia positiva vai falar. Você se ver feliz com o que você já tem, e aí, a partir disso, esse estado de felicidade, satisfação e bem-estar que vai te possibilitar e facilitar que você conquiste as suas coisas. Isso, exatamente. É uma rota contrária. Não é de quando eu chegar lá, né? É olhar, já posso, o que eu faço para ser feliz hoje, com o meu hoje, né? Exatamente. E aí, a construção desse amanhã. Exatamente. Eu percebi isso, na verdade, depois que eu cheguei aqui, porque, igual você disse, que a gente vive, na verdade, num automático, né? A gente faz as coisas, a gente não para refletir sobre nós, sobre os nossos sentimentos. Então, a partir do momento que eu me desvinculei da minha família, porque até então eu morava com a minha mãe, né? E tudo, aí eu me casei e vim para cá. E quando você sai de tudo aquilo que é o seu mundo e tem que recomeçar,
você fica mais corajosa, parece. E é exatamente isso. Eu sempre fui muito sonhadora, mas eu nunca coloquei na prática, opa, preciso para conquistar, eu preciso parar de sonhar e ir à luta, né? E aqui, né, longe de tudo que eu falei, não, opa, ou eu paro de sonhar e começo a executar, ou eu vou viver nesse mundo das ilusões, né? E ficar por ali mesmo. Então, é exatamente isso também que nós temos que trazer dentro dos nossos atendimentos, né? Falar que é importante a gente ter consciência, é importante sonhar, porém, quais as ferramentas possíveis hoje para a gente começar a executar? E não esperar o momento perfeito, porque nunca vai existir um momento perfeito para a gente ir atrás dos nossos sonhos, porque por mais incrível que isso possa parecer, eu acho que a gente é nos momentos de mais dificuldades que a gente consegue tirar uma força, sei lá, de dentro de nós e conseguir executar certas demandas difíceis da vida. E eu acho que quando uma cliente nos procura, querendo passar por, no caso, né, da consultoria de imagem, passar por esse processo, se nós, como consultoras, né, e soubermos a forma certa de abordar, a gente vai conseguir mostrar para ela os caminhos e as ferramentas para que ela consiga, de fato, realizar não só dentro da imagem dela, mas coisas que talvez fica só aqui no mundo dos sonhos e ela não consegue executar. Muito bacana, muito legal. Legal, Maria, obrigada. Obrigada, gente, foi um prazer. As próximas aulas acho que eu vou conseguir participar. Tem mais uma. Ai, então, última. foi bem no finalzinho. Mas é muito, essa tua última fala, eu fiquei lembrando dessa coisa de aquela roupa, né, que às vezes fica para uma ocasião que nunca vem, né? Por um momento de vida que nunca vem, né? Quer dizer, como que ou alguma coisa tá errada, ou precisa ser feito algo para que ele venha, ou tem que trocar a roupa também, né? Ela tá no lugar errado. Então, acho que é bem isso, assim. Legal. Mais alguém quer comentar? Deixa eu falar um pouquinho, André. Oi, Andréia. Eu me formei em psicologia em 2005, então também não estudei sobre a psicologia positiva. Mas acho que foi ano passado que eu comecei a ver alguma coisinha sobre, assim, achei interessante, mas depois também não fui mais atrás, mas é muito interessante porque agora eu estou muito interessada, assim, porque é muito a minha fala dentro da consultoria, assim, né? É esse do ver os teus aspectos positivos hoje né? E vamos trabalhar, vamos ser felizes como a gente é hoje, porque a gente tem muito isso, né? A mulher, principalmente, né? Que eu vou ser feliz, eu vou cuidar de mim, eu vou olhar para mim quando eu conquistar aquela posição que eu quero, quando eu tiver o corpo que eu quero, enfim. E às vezes passa uma vida inteira esperando chegar esse momento para cuidar, que às vezes nunca vai chegar, né? Porque esse eu ideal é muito longe, muito distante, assim. E eu estava lembrando que uma das minhas últimas clientes foi uma colega minha, que ela é personal organizer e a gente estava gravando um vídeo juntas. E aí eu comecei a falar, né? Eu comecei a falar sobre a consultoria e ela falava um pouco sobre a organização, e aí eu comecei a falar sobre, né, uma fala que eu sempre tenho, então eu estava falando sobre isso, gravando o vídeo, né, falando, né, sobre isso que eu falei, assim, né, que a gente tem que ser feliz como a gente é hoje, a gente tem que se cuidar, né, e começar a pensar na gente mesmo, e ela começou a meio que lacrimejar, assim, daí ela disse, meu Deus, tudo que tu falou para mim, tudo que tu falou aí hoje é para mim, né? Porque ela estava acima do peso e estava bem largada, não se olhava, porque ela tinha que primeiro emagrecer. E depois que ela ia... Como condição, né? tipo assim, porque ela nem tinha vontade de se arrumar, porque ela estava muito gorda e porque ela nem ligava mesmo as roupas que ela colocava. E aí ela falou, eu preciso do teu serviço, e ela me contratou.
E foi muito legal, assim, porque foi uma experiência muito, muito legal. Que aí ela começou, né? A gente fez todo o trabalho, começou comprava roupa que não servia, roupa menor para quando ela emagrecesse. Quando emagrecer, Quando eu emagrecer, eu vou usar essa roupa bonita, né? Agora eu não me dou esse direito. E aí a gente começou, não, tu vai comprar uma roupa bonita para o teu corpo hoje. Porque o teu corpo hoje pode ser bonito, né? Tu pode tirar o proveito né, do tudo que tu tem de bonito hoje. E se tu quiser disfarçar o que tu não acha tão bonito, ok. A gente, né? A uma gente tem, escolha sua. Uhum. né? E Uhum. a gente foi trabalhando nisso e foi muito interessante, que aí a gente começou. E aí ela começou a se animar, começou a se cuidar e procurou uma médica e outra pessoa para fazer alguma dieta, alguma coisa, porque ela achou que isso era necessário, né? Sempre foi uma coisa que a Claro. gente sempre conversou muito, assim, não é porque tu tens que emagrecer né, para ser bonita, tipo assim, por que não pode ser bonita assim? Né? Né? Da onde é que surgiu esse negócio de que para ser bonita tem que ser magra? Né? E aí ela já emagreceu acho que 10 quilos, a gente tem bastante contato, que ela me ajuda com minhas redes sociais também. Que legal. E é muito legal, assim, que aí ela me mandava quase todo dia de manhã, assim. Hoje é roupa de não sei o que lá. Ela assim, eu tô falando para ti porque eu tô me fotografando todo dia. E eu acho que é bom para ti, para eu falar para ti, mas é bom para ti saber também, enfim, assim. Mas foi uma coisa muito, muito interessante, assim, de como é que, né, veio essa cliente, assim. E como aí, por que eu quero me interessei mais pela psicologia positiva, porque é bem isso, eu quero agora ter uma teoria por trás do que eu falo, então, né, que vai me dar mais suporte ainda, assim, para falar uma coisa mais fundamentada, assim. Dá uma olhadinha depois lá nas referências, o que tem de leitura. Tanto que eu coloquei na plataforma, né? Mas tem um livro também, acho que é Avaliação e Psicologia Positiva. Aí ele tem uma parte que ele fala também bastante de autoestima. É um livro bem introdutório. Mas aí depois é só pesquisar os livros do Martin Seligman, né? Que é o pai, que daí você tem tudo ali. Vou Tem dar uma os pesquisada. Já olhei questionários. na PUC lá, fiquei bem doida para fazer já, porque é com ele mesmo, né? O curso da Tem. Não é só, acho que não é só ele. tá. Dependendo da disciplina, né? Eu também já tive vontade, mas é tanta coisa que eu quero estudar que ficou. Qual é o curso? Meu Deus. Que curso é esse? O de pós em psicologia positiva da PUC. Ai, que legal. Bem legal No mesmo. IPOG tinha um de psicologia positiva de curta duração, mas agora, inclusive eu vi hoje eu queria fazer, acabei fazendo um outro curso e aí agora eu procurei, aí ela falou não, o de curta duração não tem mais, só tem a pós agora no IPOG. Esse da PUC é Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e Autorrealização, é o nome. Isso. Mas aí pode fazer, é só para alunos de psicologia ou qualquer um que tiver bacharelado pode fazer, será? Eu acho que qualquer um que tiver bacharelado, eu acho. Acredito que sim. Porque eu sei que essas pós, assim, são umas pós que a PUC está agora, faz um tempinho já, que são online. Não é igual quando você vai fazer uma especialização em psicologia, que aí você tem que ser um psicólogo ou médico. É diferente. Sim. Então, eu acho que esses daí, eu acredito que não tem problema. Mas aí tem que dar uma olhadinha lá como que é o público-alvo, tudo mais. Mais alguém? Ou fechamos? Hoje a Carol não vai falar nada.
sempre O traz pessoal tá quietinho hoje, né? Tem tanta gente aqui nessa. Quando eu assisto as aulas, eu falo, meu Hoje eu Deus, tô como eu falo. quietinha, gente. É, Hoje eu vou deixar vocês descansarem. Mas provavelmente durante a semana no grupo eu vou mandar alguma dúvida, que eu tô um pouco atrasada ainda no estudo da apostila. Que eu tô me mudando, mas enfim. Aí eu volto durante a semana. Mas adorei a aula. tá bom. Então vamos encerrar. Semana que vem vai ser nossa última aula, então a gente vai definir mais ou menos uma data para vocês me enviarem os exercícios. Então, se vocês quiserem já meio que pensando para a gente combinar, tá bom? Então é isso. Tá ótimo. Obrigada, Elisa. Boa semana. Boa noite, gente. Obrigada, meninas. meninas. Boa Tchau, noite. tchau. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite.